bom dia, senhores vereadores, bom dia a todos que nos assistem aqui na TV Câmara, aos profissionais da fisioterapia da FSG, aos amigos dos nossos motoristas por aplicativos, parabéns pela vitória de ontem no Tribunal de Justiça, está se fazendo justiça. Nós do MDB também entramos no Tribunal de Justiça também com a mesma proposição, pegamos outra Câmara, mas não importa. O que importa é que vocês passem a ter os seus direitos. Isso é que é importante hoje para o município de Caxias do Sul. Eu gostaria hoje de trazer um assunto que nós chamamos de economia criativa. Isto é, qual é a importância da economia criativa para o município de Caxias do Sul? Tem duas formas. Há duas interpretações. Existe uma interpretação de que existe criatividade para economizar as ações. Isso que nós estamos vendo hoje na nossa administração. Ele usa a palavra economia só para não fazer nada e economizar. Mas existe um outro termo, que é um outro entendimento, que é propositivo e positivo, que é a economia criativa, isto é, qual é a importância da economia criativa? Quais é que são os setores que compreendem a economia criativa? E se nós observarmos, nós temos que, dentro do patrimônio cultural, isso gera recursos para o município. Nós temos nas artes, como artes visuais, as artes como o teatro, como a música, que também geram recursos financeiros para o município. E que o Financiarte de R$2 milhões, 13.300 só, no último ano da administração passada, foi colocado R$105 mil agora. Isso é economia criativa. Para uns é fazer economia, para outros é gerar economia, quando você dá apoio a esses setores aqui. Essa é a falta de visão da atual administração. Ela não conseguiu entender o que é economia criativa, o que realmente é economia criativa. Na área das mídias, por exemplo, do audiovisual, que nós temos várias empresas que produzem aqui em Caxias do Sul audiovisual, publicações e mídias impressas, tão crítico agora que está esse setor devido às mídias digitais, mas isso também gera recursos para o município. Como também a questão de design. Nós temos um Trinopolo em Caxias do Sul, que também é uma economia criativa de extrema importância. E o que vem a ser esta economia criativa? Segundo um especialista inglês, o Tom Fleming, ele coloca que existem 7 pilares para uma sociedade ter o desenvolvimento de uma economia criativa, ou 7 tijolos. E o que ele coloca? Você tem que construir uma economia criativa. E o que ele coloca é o seguinte, que nenhuma cidade tem como copiar de outra cidade o desenvolvimento de uma economia criativa. Por quê? Porque cada localidade tem as suas especificidades. Mas se nós observarmos, este primeiro tijolo, se assim podemos falar como uma analogia, é o capital humano. O município, para poder desenvolver uma economia criativa, ele tem que preservar seus patrimônios culturais e humanos, os seus talentos, para que eles não sejam desperdiçados e que se desloquem para outros municípios ou outros estados. Uma cidade sem talentos é uma cidade sem futuro. Infelizmente, hoje, o Brasil está exportando o maior produto, que são os nossos jovens talentosos, que estão indo morar fora do Brasil. Não é minério de ferro, porque isto um dia termina, mas é a inteligência e o conhecimento. E quando o país exporta, infelizmente, o que na verdade ele não exporta, ele manda para fora, ele está mandando uma parte da economia criativa. Também, o Fleming, ele coloca que os lugares são de extrema importância. Quando ele cita, é necessário o município criar e preservar espaços de criatividade, tanto físicos
quanto virtuais. E por isso que aqui eu coloco a imagem da nossa Maesa, que tanto aqui nesta casa nós estamos discutindo. E tanto aqui colegas pedem para que se tenha um mercado público, para que se tenha espaços de exposições, para que se tenha um pequeno museu, um pequeno teatro ou anfiteatro. Isto gera economia criativa. E nós estamos com a Maesa, que é um lugar incrível, parado. Parado. Um projeto já pronto, feito. E que esse projeto foi parado agora por essa administração, ignorando tudo que foi feito no passado, onde já está tudo pronto, com o discurso de que não se pode fazer nada antes da Voges sair daquele espaço ali. Pois muito bem, foi agora decretada a saída da Voges. Pois agora nós vamos ver então o projeto dessa atual administração. Porque sem lugares a gente não bota para frente a economia criativa. Vejam o que diz esse especialista. Política nacional é importante, mas a política urbana é igualmente importante. E nós temos que trabalhar com a política urbana para que nós possamos desenvolver uma economia criativa. Outro pilar ou outro tijolo é a propriedade intelectual. O que significa isso? Ele coloca a palavra alfabetizar especialistas, para que a criação intelectual possa ser monetizada, isto é, quanto mais a criação e quanto mais o capital intelectual, a propriedade intelectual for registrada, mais valor se cria financeiro para aquela cidade. Então as ideias, elas têm que surgir naquela cidade através dos talentos, elas têm que serem registradas intelectualmente lá no INPI, para que isto traga financeiramente recursos. Para os senhores terem ideia, aqui está um pequeno quadro que nos mostra a propriedade intelectual. Nós temos a propriedade industrial, o direito autoral e a proteção sui generis. Se os senhores observarem, na parte lá da propriedade industrial, nós temos indicação geográfica. E o que significa indicação geográfica? Bento Gonçalves conseguiu a sua indicação geográfica para o vinho, no Vale dos Vinhedos. Isto é propriedade intelectual, senhoras e senhores. Isto é economia criativa. Farroupilha, recentemente, conseguiu o quê? Conseguiu sua indicação de procedência do Moscatel. É o município buscando o quê? Buscando a propriedade intelectual. Então esses municípios estão na nossa frente. O quarto pilar, ou o quarto tijolo, é infraestrutura digital. E falávamos aqui ontem, e cobrávamos da prefeitura, como está aquela antena para o 4.5G da Espaçat, na qual esta foto é uma das antenas, espalhadas pelo mundo desta empresa, que está 1 ano e 2 meses instalada, atrás do posto São Luís, e não tem autorização para funcionar ainda, por burocracia do município. Como é que nós podemos desenvolver mídias digitais se o nosso município já está com esta antena, mas não aprova o funcionamento da mesma? Então, que tipo de visão de economia criativa é esta? É impossível ter economia digital sem meios de acesso para a sua produção e consumo. O nosso quinto pilar, ou tijolo, é o retrato do retorno financeiro. O que significa isso? Isso é um desafio mundial, municipal, estadual. São as formas de podermos medir os resultados econômicos ainda estão baseados no passado, quando nós...
Senhora presidente, uma declaração de líder ao MDB. Vereador Périco prossegue em declaração de líder. Obrigado, vereadora Gladys. Então, este segundo tijolo, nós temos que poder ter a sabedoria de podermos saber aonde é que está este retorno financeiro da economia criativa. E aí vai o sexto pilar, ou sexto tijolo, que é o dinheiro propriamente dito. Coloco ali uma imagem dos R$100, mas colocam nesta imagem carimbos, como se fossem carimbos de passaporte, de vários países do mundo. E o que significa o capital para investir? Que não só o município tem que buscar este capital e investir seu próprio capital, porque investimento em economia criativa não é despesa, é retorno. Só é despesa em economia criativa a visão de que se coloca o dinheiro na economia criativa para quem não tem visão. Para quem imagina que se investir em alguma feira, em algum seminário, por parte do poder público municipal, é gasto. Então vejam, o dinheiro é importante, por quê? Porque é preciso investir, mas a boa notícia é que o resultado aparece, aonde? Seja em empregos ou em atividades comerciais. E aqui eu trouxe 2 pequenos exemplos de municípios que sabem o que é economia criativa. Isto é, o município de Gramado, ele faz um investimento muito grande. Por exemplo, não vamos falar de tudo que sai em Gramado, de todos os eventos de Gramado, porque senão nós ficaríamos aqui mais de 1 hora retratando todos os eventos que saem em Gramado. Mas como exemplo, o Festival de Cinema, que começará agora, semana que vem. O município de Gramado faz sim um investimento. Senhoras e senhores, quanto é que traz de retorno isso ao município de Gramado? Quanto? Para todo o Brasil, está lá toda a televisão, toda a imprensa falando de que cidade? De Gramado. Não é por nada que Gramado hoje é o segundo ou já quase o primeiro lugar da corrente de turismo no Brasil. Mas por que Gramado chegou a tal ponto? Porque o poder público investe em economia criativa. E sabe que terá o retorno. E trago como exemplo aqui Bento Gonçalves, que o próprio poder público, apoiando o Fundaparque, que vereador, se mais ou menos uma festa da uva nossa, é a cidade na região da Serra que mais traz feiras nacionais e internacionais. Portanto, é sim economia criativa que atrai quantas pessoas para Bento Gonçalves e região? Caxias do Sul, os hotéis ficam felizes, pasmem, quando Bento Gonçalves faz suas feiras. Sabe por quê, senhoras e senhores? Porque Bento não tem a capacidade hoteleira para suprir a necessidade das pessoas que vêm de fora do Brasil e de fora do Rio Grande do Sul. Então aí Caxias fica feliz, porque Caxias não conseguiu fazer nada nesses 2 anos e 7 meses completados hoje desta administração. E aí eu deixo esta pergunta: e Caxias do Sul e a festa da uva? Discurso do prefeito atual de que o município não investiria nada na festa da uva porque ele tem que ser autossustentável. Pois muito bem. Vejam o que é a criatividade de economizar de uma forma errônea. Não vamos investir nada na festa da uva. Senhoras e senhores, não nesta festa da uva, que foi um horror financeiro, mas na anterior, o município de Caxias do Sul fez investimento em torno de 6 milhões de reais. Os senhores sabem quanto, e a senhora sabem quanto é que teve de retorno financeiro para o município de Caxias do Sul? 200 milhões de reais.
6 milhões, tão criticados por alguns políticos, somente na campanha, a falta de visão. 200 milhões. Os senhores aqui dos aplicativos, se tivéssemos tido uma festa da uva, efetivamente com turistas de fora, que viessem para Caxias do Sul, quantos senhores ganhariam? Quanto de impostos Caxias ganharia através dos combustíveis, os restaurantes, os hotéis? E onde é que está o investimento do município nessa economia criativa? Não consegue ter a visão de que a cadeia de toda a economia gira em torno de apenas um evento, no caso a festa da uva. Mas essa administração não vamos colocar absolutamente nenhum dinheiro. Como se isto fosse uma grande coisa. Desculpem, senhoras e senhores, isto é de uma ignorância total. Isto é de uma falta de visão para o crescimento de um município. E este é o 6º tijolo. E o 7º é a alavancagem. Caxias precisa usar seu chamado soft power e transformar sua imagem positiva em dinheiro e influência regional, estadual, nacional e internacional. Eu trago aqui uma frase de uma escritora, da Nelly da Pinhon, brasileira, em que ela disse assim, ela falou na homenagem do Brasil na Feira de Frankfurt em 2013, quando na Feira de Frankfurt o país homenageado foi o Brasil. E ela disse assim, eu adoto a postura de não criticar o Brasil fora do país. E o que nós chamamos de soft power? É quando você constrói a imagem do seu país de uma forma positiva. Propositiva. Porque isto é soft power. Soft power é isto aqui em relações internacionais, senhoras e senhores. É a expressão usada na teoria das relações internacionais para descrever a habilidade de um corpo político, um Estado, por exemplo, um país, um município, para influenciar indiretamente o comportamento e interesses de outros corpos políticos, de outros estados, de outros municípios, por meios culturais e ideológicos. Como nós, Caxias do Sul, podemos nos colocar perante outros municípios se nós não temos mais o que apresentar no campo cultural, no campo turístico? Permite uma parte, vereador. E que ontem veio a resolução de que perdemos. Saímos do trade turístico nacional. Não podemos mais receber dinheiro de emenda parlamentar, porque o município quis sair da região da uva e do vinho e quis ir para a hortência. E ficou sozinho no meio do caminho. E por 2 anos não receberemos investimentos. E aí nós perguntamos para este prefeito, quando é que vai ter festa da uva, senhor prefeito? O ano que vem? Você não conseguirá nenhum tostão de emendas, porque o senhor está fora. Daqui a 2 anos, senhor prefeito, estando o senhor ou não, e com certeza o senhor não estará, mas veja o prejuízo que o senhor estará trazendo para o município de Caxias do Sul. Isto é irresponsabilidade de um administrador. Portanto, eu faço a pergunta, Caxias se utiliza de suas habilidades para influenciar as cidades da região, do estado e do Brasil por meios culturais e ideológicos? Todo mundo aqui já sabe a resposta. Todos os senhores sabem a resposta. Portanto, só para finalizar, desculpem meus colegas, mas eu gostaria de finalizar mostrando este dado aqui. Desculpa, vereadora Gladys. Isso aqui é um dado mundial sobre o Global Ranking of Soft Power. Isso aqui é posição de país. Infelizmente não temos de Caxias do Sul da cidade. O Brasil em 2015 estava em
23º lugar dessas influências culturais, ideológicas, de pontos positivos mostrados lá fora, como a marca Brasil. Nós caímos para o 24º lugar. Em 2017, caímos para o 29º lugar. Só para terminar, senhora presidente, isto é imagem de lava-jato, de corrupção, de desgoverno. Isto respinga a imagem na marca do país. E quando você tem um município, só para finalizar, que abre mão dessa questão turística, ele está abrindo mão da imagem dele propositiva para a sociedade caxiense, regional, estadual, nacional e internacional. Portanto, fica a pergunta aqui e que vem aqui responder o prefeito e a sua equipe de 4 secretarias completamente inúteis no município de Caxias do Sul. Secretaria de Subdesenvolvimento Econômico, Secretaria de Turismo, que não sabemos por que existe, Secretaria de Esportes, que eu não sei para que tem, e Secretaria de Cultura, que é outra piada. Obrigado, senhores vereadores, obrigado a todos que nos ouviram aqui.